Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Nós vamos dedicar tempo à palavra e eu queria que você fizesse um esforço extra nessa noite de, mais do que ouvir e mesmo anotar as coisas que eu vou compartilhar, permitir que isso entre em seu coração como uma revelação que passe a mover a sua vida a partir daí. Eu quero falar sobre um tema que é central na palavra, no propósito de Deus para nós. Na verdade, o desejo de ministrar sobre isso surgiu de uma conversa que eu tive com Deus nesses últimos dias. Eu estava orando, estava me lembrando de períodos, de momentos em que, tanto na minha vida como na vida da comunidade, nós tivemos visitações muito poderosas de Deus. Estava me lembrando de momentos assim, que a glória de Deus se manifestou de uma maneira muito especial. E eu dizia: Senhor, Tu estás no nosso meio, nós temos sido tão abençoados de tantas formas, mas já tocamos mais, já provamos mais da Tua glória, já vimos mais sinais do Espírito Santo no meio da comunidade. O que está acontecendo? Por que o Senhor não está fazendo como já fez? E nessa conversa com Deus, o Senhor me disse: Danilo, a pergunta não é essa. Não é porque eu não estou fazendo como eu já fiz. A pergunta é porque vocês não estão se portando como vocês já se portaram. Porque vocês não estão demonstrando a sede que vocês já demonstraram. Porque vocês não estão reverenciando e clamando pela minha presença como vocês já fizeram em outros momentos da história dessa igreja. Ele falou comigo: porque você mesmo não tem orado como você já orou. Porque você mesmo não tem desejado a minha glória como eu já lhe vi desejar. E depois de ouvir essas coisas, eu tive que me calar na presença do Senhor e reconhecer que a questão não é se Ele quer ou não quer vir. Ele quer vir sempre, Ele quer vir cada vez com maior glória, porque Ele ama revelar a sua glória no meio do seu povo. A questão é se nós estamos preparando a mesa. Eu comecei realmente a observar. Na verdade, eu sou muito observador, às vezes me incomodo com certas coisas, mas diante dessa percepção e dessa conversa com Deus, algumas imagens, e mesmo aqui durante o congresso, que foi tão abençoado, nós tínhamos muita gente fora, tínhamos uma superlotação, um pouco mais desconfortáveis do que o normal, as mulheres ficaram, mas eu tenho que reconhecer que há uma parte de nós, que é uma geração que não aprendeu a honrar ainda a presença do Senhor. Pessoas que estão em processo de conversão, ou pessoas que já se converteram, acataram o Evangelho, receberam Cristo em seus corações, mas ainda não entendem exatamente o que significa estar na presença do grande Rei, e por isso não têm posturas adequadas, frequentam o culto como se estivessem participando de qualquer outro evento social. Sabe, alguns dias atrás, eu fui a um estádio de futebol, 30 e tantas mil pessoas, e havia muito entusiasmo naquele lugar, mas não havia nenhuma reverência. Às vezes se ouvia algum palavrão, porque aquele era o ambiente. E quando nós nos apresentamos na presença de Deus, nós precisamos, antes de qualquer outra coisa, reconhecer a presença de Deus, e nós precisamos alinhar as nossas expectativas, e mais do que as nossas expectativas, nós precisamos alinhar a nossa postura. Você há de convir comigo que é muito fácil você, num culto como esse, estar mais preocupado com o seu WhatsApp, com o seu celular, do que com a presença de Deus. Está mais preocupado com a pessoa que está aí ao seu lado, está mais preocupado em que o tempo passe, olhar para o relógio. Isso são posturas que, de alguma maneira, revelam para Deus que nós não o estamos querendo como deveríamos querer. Então, há uma geração que precisa aprender sobre adoração, sobre culto,
que não aprendeu ainda. E há uma geração que já aprendeu, já tem a teoria e já tem até mesmo a prática, porque são pessoas que estão na casa de Deus há bastante tempo e já desfrutaram dessa intensidade da glória de Deus e já mergulharam, mas depois, por um processo quase que natural, foram permitindo que aquilo que é tão sobrenatural se tornasse comum. E com muita facilidade nós convertemos a nossa paixão em rotina. E, em suma, o que Deus me falou e que por isso me convenceu a ministrar sobre esse tema nessa noite, é que Ele quer vir sempre, Ele tem vindo, na verdade, porque há adoradores aqui, há pessoas que honram a sua presença e temos provado da sua bondade, mas Ele quer manifestar a sua glória de uma maneira muito mais intensa nas nossas vidas e no nosso meio. Mas para isso nós precisamos preparar melhor a mesa. Nós precisamos preparar melhor o ambiente. Precisamos entender que o culto não é para nós, ainda que nós desfrutemos dos reflexos da presença do Senhor, mas o culto, seja ele feito aqui, como fazemos todos os domingos, seja aquela reunião da célula, seja aquele momento que você separa, ou pelo menos deveria separar na sua casa, para buscar a Deus, precisamos entender que quando entramos para esse propósito, Deus, conforme cantamos nessa noite, Deus tem que ser o centro. Nós não somos o centro. Você não está aqui para ser agradado, para ser servido. Na verdade, estamos todos aqui, deveríamos estar todos aqui para servir o Senhor. Amém? E é sobre isso que eu quero falar, a adoração, o pão de Deus. E quero ler um texto que já há muitos anos é uma fonte de revelação para mim. Está em Levítico, capítulo 21, versículo 6. Uma palavra que Deus deu aos sacerdotes lá no Antigo Testamento. Está escrito assim: santos serão ao seu Deus. Os sacerdotes serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem ofertas queimadas as ofertas queimadas do Senhor e o pão do seu Deus. Diga, o pão de Deus. Portanto, serão santos. Essa palavra é muito forte. E ela vai ser a nossa âncora nessa noite aqui. Está dizendo que o papel dos sacerdotes é preparar as ofertas do Senhor, é preparar e oferecer o pão do seu Deus. Por que é tão importante que nós entendamos a adoração? Se você prestar atenção à sua Bíblia, querido, você verá que ela é um tratado de adoração, que ela é um chamado para a adoração do começo ao fim. Esse é o tema central da palavra. O Senhor criou todas as coisas, de capa a capa vemos isso na Bíblia, a importância da adoração, porque absolutamente tudo o que você pensar, tudo que tenha sido criado por Deus, desde as coisas naturais, as coisas espirituais, tudo foi feito com o propósito de compor um grande culto eterno. Deus fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Eu poderia passar semanas aqui conversando com vocês, fazendo estudos bíblicos sobre isso. Quando você tem a oportunidade, estudando a Bíblia, ver alguma expressão do céu, você sabe que a Bíblia às vezes abre uma brechinha e nos introduz naquele ambiente celestial onde está o trono de Deus. E cada vez que a Bíblia nos apresenta esse ambiente da glória, da presença do trono de Deus, nós vamos ver que esse lugar é cercado de adoração. Dos textos, eu poderia ler muitos, mas quero ler alguns versículos aqui em Apocalipse, capítulo 4, dos versículos 6 a 11, para que você tenha uma ideia do que acontece ininterruptamente na presença do Senhor. João escreveu as seguintes palavras: há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante
a águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por Tua causa, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aleluia! Que tremendo! Um homem, João, um discípulo, apóstolo de Jesus Cristo, tentando descrever a visão que ele teve do trono de Deus, e fica claro que tudo está revestido de muita adoração, proclamação de quem Deus é. Não há silêncio no céu. Há um fluir que não se interrompe por nada, de seres angelicais, serafins, querubins, anjos, que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Essa é apenas uma das passagens da Bíblia que nos mostra um pouco do céu. Há outras. Você pode ler Isaías capítulo 6, você pode ler outros capítulos de Apocalipse, você pode ler visões que o profeta Ezequiel teve. Todas elas vão demonstrar esse ambiente cercado de adoração, que é o trono de Deus. Na verdade, irmãos, Deus criou o universo, a natureza, e essas coisas que a gente vê, que são maravilhosas, mas que se tornam parte do nosso cotidiano, e por isso nem sempre nós vemos quão maravilhosas elas são, mas na verdade tudo presta um culto contínuo ao Senhor. O salmista, no Salmos 19, do versículo 1 ao 4, ele fala desse culto que acontece e que não depende de homens. Ele diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Em toda a extensão da terra está a sua voz e as suas palavras até o fim do mundo. O que ele está dizendo é que a natureza é um culto constante. Cada vez que o sol nasce, cada vez que um ser vivo dá cria, cada vez que uma flor brota, cada vez que o arco-íris é desenhado no céu, na verdade a criação está dando glória ao Senhor, porque ela foi feita para isso. Tudo que existe, os seres espirituais, todos foram feitos para a glória de Deus, ainda que Satanás tenha se rebelado e seduzido uma parte dos anjos, mas foram criados para a glória de Deus. E tudo isso já deveria nos impressionar, nos inspirar, mas a verdade é que, mesmo tendo uma adoração tão perfeita nos lugares celestiais, e mesmo tendo o universo todo, os astros, as estrelas, tudo fazendo a sua dança, a sua coreografia, e dizendo: glórias sejam dadas àquele que criou tudo, ainda assim o Senhor, Ele não se satisfez, e Ele nos criou a nós, homens, para o louvor da sua glória. Em Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12, está escrito: nele, em Jesus, em quem fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Ouça, você foi predestinado, você já nasceu com um destino. Havendo sido predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ouça, meu querido, você existe, você foi criado
para o louvor da glória de Deus. Será que você pode dizer isso olhando nos olhos dessa pessoa que está ao seu lado? Você foi feito por Deus com um desígnio. Você foi criado para o louvor da sua glória. Amém? Gente, a Bíblia é tão rica, eu não tenho tempo aqui, eu não vou nem me aventurar, porque pela manhã eu não consegui falar tudo que eu anotei, poderia anotar muitas outras coisas. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver Deus estabelecendo um detalhado sistema de culto para que não faltasse adoração diante dele. Havia uma tribo no povo de Israel, uma tribo inteira, a tribo de Levi, que foi separada por Deus para fazer uma única coisa, para não se ocupar com nada mais a não ser com o louvor da glória, com as ofertas que se faziam no altar para o Senhor, porque Deus é Deus e não há outro além dele. Como se não bastasse tudo isso, Jesus Cristo vem para ser a revelação completa da vontade de Deus para nós. E numa das conversas que Jesus teve com uma mulher samaritana à beira de um poço, a conversa era sobre adoração. Aquela mulher tinha algumas ideias sobre adoração, ela tinha alguns preconceitos, ela dizia que em certos lugares é que se deveria adorar a Deus, e Jesus fez uma proclamação tão maravilhosa e ao mesmo tempo que nos responsabiliza. Jesus disse: já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. O Pai anda em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ainda que ele tenha serafins e querubins e anjos perfeitos que cantam com vozes perfeitas diante do trono, ele está procurando em nós, homens e mulheres, que o adorem em espírito e em verdade. E por que Deus dá tanta importância à adoração? Porque Deus requer a adoração, ao ponto de começar a sua lei dizendo: tu não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura do que há em cima nos céus, na terra, embaixo da terra, não te curvarás diante delas, nem as adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Porque Deus é tão exigente e tão centrado nesse ponto. Eu volto para o versículo inicial, porque isso já há uns bons anos explodiu no meu coração como uma revelação. A adoração é o pão de Deus. A adoração é o pão de Deus. Deus se alimenta da adoração. Você se alimenta de quê? Bom, não vamos falar disso. Todos aqui se alimentaram hoje, sim ou não? Mas o que eu quero dizer é que Deus se alimenta de adoração. E que nós que fomos feitos sacerdócio real, nós que fomos chamados como sacerdotes do Altíssimo, nós temos uma missão primordial. Todos deveríamos assumir esse como nosso ministério central, que é preparar o pão de Deus. Não é isso que lemos em Levítico? Os sacerdotes serão santos, porque lhes compete preparar as ofertas queimadas do Senhor e oferecer o pão do seu Deus. Você precisa entender que quando você entra num ambiente como esse, a sua principal missão é colocar à mesa algo que agrade ao Senhor, que o alimente em sua divindade. Isso é tão forte que Satanás tenta imitá-lo. Você já prestou atenção no fato de que as religiões, e inclusive as seitas, as heresias, elas têm sempre um altar onde se faz ofertas?
Porque o que Satanás quer, na verdade, é usurpar aquilo que deveria ser apenas do Senhor. Preparar o pão de Deus, irmãos. Para isso existimos. Nós fazemos muitas coisas para o Senhor. Nós somos, por exemplo, uma comunidade bastante operante. Nós desafiamos todos os irmãos a se envolverem no ministério, a serem treinados na escola de crescimento, a abrirem casas de paz, assumirem células, fazerem discípulos. Nós temos tantos ministérios que servem ao necessitado e tanta gente envolvida nesses ministérios. Mas eu quero dizer para você que todos esses serviços que nós prestamos a Deus, eles cessarão. Hoje é necessário que nós evangelizemos, preguemos a palavra àqueles que não a conhecem. Mas chegará o dia em que nós entraremos na eternidade, todos os que ali estiverem conhecerão o Senhor plenamente, não precisaremos evangelizar, não vamos precisar mais fazer discípulos. E eu já anuncio previamente aqui, eu vou perder o meu emprego, porque naquele lugar, naquele ambiente, não há necessidade de pastores, porque Jesus Cristo será o nosso pastor, e haverá um só pastor e um só rebanho. Então as coisas que fazemos para Deus são importantes, mas há um único ministério que permanecerá para sempre. O ministério que eu cumpro aqui agora, mas que eu cumprirei também por toda a eternidade, que é servir o pão do meu Deus, adorá-lo, prestar culto a Ele. É muito mais do que a maioria de vocês imagina, entende? É mais do que frequentar um clube religioso, é muito mais do que isso, é mais do que desfrutar das bênçãos que o Senhor pode trazer a nós quando buscamos. É, na verdade, nós apresentarmos a nossa vida, os nossos gestos, sabe, até mesmo a nossa fisionomia, as nossas palavras, em determinados momentos o nosso silêncio, a nossa contrição, mas fazermos de tudo isso uma receita na qual nós colocamos no altar algo que vai cair bem ao coração de Deus. E pensando sobre isso, sobre essa tarefa que todos nós temos, e que precisamos desenvolver, precisamos aprender a fazer melhor, porque a presença de Deus vem de acordo com a mesa que lhe preparamos. Ouça o que eu estou dizendo. O peso da glória de Deus será proporcional à qualidade da mesa que nós preparamos. Eu estou falando da qualidade do nosso culto. E quando eu falo da qualidade do nosso culto, eu não estou me referindo apenas às coisas acessórias. Se você prestar atenção, hoje nós temos muito mais acessórios ao nosso culto. E a nossa intenção inicial, como líderes da igreja, é oferecer para Deus o melhor. Então investimos em bons equipamentos, em bons instrumentos, procuramos criar um ambiente. Eu não sei se você notou, mas nós temos mudado aos poucos a cara desse lugar, porque nós queremos que a sua atenção esteja toda voltada para o que acontece no altar, não exatamente para as pessoas que estão aqui, mas para o Deus que é invocado nesse lugar. E que nós vivamos em função, e se nós vivermos em função de agradar ao Senhor, de prestar culto agradável ao Senhor, certamente Ele virá e Ele fará sinais e maravilhas, Ele tocará as nossas vidas, Ele nos ungirá com o seu Espírito e nos levantará como um povo próspero nessa terra. Mas o nosso interesse principal deve ser apresentar diante de Deus um pão que seja digno da sua glória. Quantos estão me entendendo? Então, pensando sobre essa perspectiva, se o nosso papel é preparar e servir o pão do Senhor, aquilo que vai alimentar o Senhor na sua divindade, há alguns conceitos que nós precisamos entender e praticar muito bem. E o primeiro desses conceitos é o conceito de qualidade. Porque Deus não se alimenta de qualquer coisa. Preste atenção, nosso culto tem que envolver, irmãos, acima de tudo, honra.
Deus não vai receber qualquer oferta das nossas mãos, qualquer expressão. Ele é muito glorioso, Ele é muito digno. Os anjos mais santos tremem diante da sua presença. Os homens que o viram de uma maneira mais próxima tiveram que colocar a mão sobre a sua face, porque não suportaram o brilho da glória de Deus. Ele não é um Deus qualquer. E justamente pelo fato dele não ser um Deus qualquer, nós precisamos oferecer algo que seja à altura, respeitados os nossos limites. Na verdade, somente a graça pode nos introduzir na presença desse Deus tão perfeito e santo. E somente a graça pode tornar a nossa oferta, os nossos cânticos, as nossas orações, tudo o que nós fazemos e que pode ser definido como culto, aceitável diante de Deus. A graça, Ele tem um coração acessível, propício para nós. Mas isso não quer dizer que por Deus ser gracioso, então nós podemos nos apresentar de qualquer maneira. Não. Qualidade é muito importante na mesa de um rei. É assim que você deve se sentir cada dia em que sair de casa para se reunir com a igreja. O que eu estou fazendo? Eu estou indo servir à mesa do rei. Cada vez que você entra no seu quarto e tranca a porta atrás de si para buscar a face do Senhor, antes de qualquer coisa, não trate Deus como um caixa eletrônico, onde você vai sacar as bênçãos que você precisa. Acima de tudo, curve-se diante dele, mesmo na simplicidade, na singeleza de um momento pessoal e particular. Ofereça a Deus o seu melhor. Qualidade. Todos conhecemos a história narrada no capítulo 4 de Gênesis, quando dois irmãos, Caim e Abel, vieram prestar culto ao Senhor. A Bíblia nos conta exatamente assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Percebe dois homens trazendo um pão para Deus, trazendo uma oferta, prestando um culto. Mas nós vemos aqui que Deus se agradou de um e que Deus não se agradou do outro e daquilo que ele trouxe. E por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, numa oferta, num culto de Abel, havia qualidade. Enquanto no culto de Caim havia qualquer coisa. Deus não come qualquer coisa. Deus não recebe os nossos restos, irmãos. Nós precisamos entender isso, porque Ele é Deus. O que Caim fez foi separar uma oferta qualquer, do fruto da terra, do seu trabalho, ele trouxe ao Senhor. Mas Abel tinha uma revelação da dignidade. Abel entendia o que era honra. E, aliás, esse conceito é um conceito que precisa ser resgatado na nossa geração. Nós vivemos na geração da desonra. Parece que muitos de nós nem sequer aprendemos o que é honrar alguém que é mais digno do que nós. É fácil você entrar num ônibus e ver um ancião, um velho em pé, enquanto um jovem está sentado, às vezes na cadeira que foi separada para o idoso. E ainda que não fosse, a dignidade de alguém que já viveu, que já lutou, que já passou pela vida, que já traz os cabelos brancos, já deveria ser o suficiente para nós nos levantarmos e darmos primazia. Eu poderia dar tantos exemplos. Um dia, Davi entendeu que precisava oferecer uma oferta, um holocausto ao Senhor, porque o povo de Israel estava debaixo de uma pestilência.
E ele busca então um campo para comprar, onde ele construiria um altar e ele ofereceria ofertas ao Senhor. E quando ele chega naquele campo que pertencia a um homem chamado Araúna, Araúna disse: não, rei, deixa eu ler o texto, é melhor que você perceba pelas páginas da própria Bíblia, 2 Samuel capítulo 24, versículos 22 a 25. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou que o Senhor seja propício. O que Araúna fez foi dizer: Davi, é uma honra para mim, não precisa pagar por esse campo, não precisa pagar pelos bois que serão sacrificados no altar, eu te entrego tudo aí, faça o que você precisa fazer, sem custo. E a resposta de Davi: porém, o rei disse a Araúna: não. O que ele disse? Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Deus gostou daquela oferta. Deus se alimentou daquela mesa. Mas por quê? Porque quem a preparou tinha no coração um entendimento. Se é para Deus, tem que ser o melhor. Se é para Deus, tem que me custar alguma coisa. Quantos de vocês estão entendendo? Eu oro para que o Espírito Santo coloque isso em sua vida com o poder de revelação e que isso comece a mudar a sua atitude desde o momento em que você sai de casa para um culto como esse, ou para uma reunião de célula, ou quando você entra no seu quarto para orar, que você esteja completamente tomado pelo propósito de oferecer algo ao Senhor que seja uma expressão de honra. Qualidade. Tem que ter qualidade. Quantos de vocês já foram mal atendidos numa loja, numa empresa, num posto de saúde? Quantos aqui já foram mal atendidos? Já receberam uma cara mal-humorada, com má vontade? Gente, nós nos ofendemos com isso, não é verdade? Nós nos ofendemos quando alguém nos recebe de má vontade. Agora nós somos homens. Imagine Deus na sua dignidade, descendo a um lugar como esse para ser adorado, e encontrando má vontade, encontrando desdém no nosso coração, nos encontrando mais preocupados com as notícias que estão chegando, os posts que estão aparecendo nas notificações do nosso celular, do que com aquilo que Ele veio receber. Deus procurando a minha face, no meu gesto, nas minhas mãos levantadas, na potência da minha voz, procurando uma adoração de qualidade e não encontrando. Portanto, se nós queremos cumprir o nosso ministério e, por consequência, desfrutar da presença gloriosa de Deus, nós precisamos preparar o pão de Deus com qualidade. Amém? Isso começa pelos músicos. Eles precisam estudar, eles precisam ter arte, eles precisam ensaiar, mas é muito mais do que isso. Boa música Deus tem no céu. Se não tiver coração envolvido, não toca o Senhor. Pode ter a melhor expressão aparente. Põe a mão sobre o seu coração e diga: qualidade. Amém? Um segundo conceito importante nesse nosso ministério de adoradores, de sacerdotes, é o conceito de constância. Quem aqui come todo dia?
Quantos comem o dia todo? Talvez seja melhor perguntar assim, não é? De uma forma geral, todos comemos, todos os dias e várias vezes ao dia. Ontem, percebendo a guerra espiritual que estava aqui, na verdade, anteontem, eu convoquei os pastores e os meus 12, eu disse amanhã, que foi sábado, né? Ontem, amanhã nós vamos consagrar um jejum, todos nós vamos jejuar até o final da tarde, para que as mulheres sejam abençoadas e Satanás não consiga resistir a nada do que Deus quer fazer. E assim nós entramos num jejum de um dia. Mas eu vou confessar para você que às 5 da tarde eu não conseguia pensar em alguma coisa que fosse diferente de um prato cheio. A gente passa um dia sem comer e já está entrando no modo desespero. Pois bem, Deus quer se alimentar todos os dias. A nossa adoração, ela não pode ser sazonal, ela não pode ser esporádica. Deus quer receber uma mesa preparada todos os dias. Em Números capítulo 4, versículo 7, está escrito assim, e sempre quando nós lermos as coisas do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que descrevem a lei do Senhor, na verdade a lei é uma sombra de coisas espirituais que deveriam ser muito mais profundas. E essa foi uma palavra que Deus deu também aos sacerdotes em relação ao que se deveria fazer na mesa da proposição, que era um dos ambientes do tabernáculo onde habitava a glória de Deus. Está escrito assim: sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e sobre ele porão os pratos, os talheres, as taças e os jarros para a libação, que era uma espécie de oferta. E aí diz o Senhor: pão contínuo estará sobre ela. Uma ordem de Deus, na mesa que foi colocada na minha presença, eu quero pão contínuo. Não pode faltar pão na minha mesa todos os dias. Vocês precisam preparar algo novo. Isso significa que quando acordamos dia após dia e somos recebidos pela misericórdia do Senhor, porque as suas misericórdias se renovam cada manhã, amém? Nós precisamos nos preocupar antes de todas as coisas que temos em nossa agenda, nossas necessidades. Nós precisamos pensar em que momento eu vou me dedicar a preparar o pão do Senhor. Não é assim que as mães, as donas de casa, elas são heroínas, elas têm tanta coisa para fazer, muitas delas trabalham fora, mas ainda assim encontram um tempo para preparar o alimento dos filhos, do esposo. Deveríamos estar muito mais preocupados em todos os dias preparar algo que seja uma oferta ao Senhor. Havendo reuniões na igreja ou não, seja no nosso culto coletivo, seja no nosso culto pessoal, familiar, constância. Davi, que é talvez a maior referência de adorador que nós temos na Bíblia, Davi tinha uma preocupação tão grande com isso, irmãos, de que não faltasse adoração diante de Deus por parte dos homens, porque por parte dos anjos não falta mesmo. Que Davi estabeleceu um culto. Nos tempos de Davi, você deve se lembrar, quando Davi assumiu o trono de Israel, ele pensou: o que é necessário para que eu seja um bom rei? E ele concluiu bem: o que eu mais preciso é da presença de Deus. Então vamos trazer de volta a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Vamos trazê-la para Jerusalém, porque ela está distante. E Davi trouxe a Arca. E Davi preparou uma tenda, que ficou conhecido como o tabernáculo de Davi. Era diferente do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés foi instituído pelo próprio Deus. Deus deu as suas medidas, todos os detalhes, e mandou que se levantasse aquele tabernáculo. Ele tinha 3
compartimentos, e no mais profundo deles estava a Arca da Aliança, no Santíssimo Lugar. Esse era o tabernáculo de Moisés. Nos tempos de Davi, Davi levantou uma tenda. E essa tenda não tinha repartições, era um único lugar. E no meio dela estava a Arca da Aliança, que representava a presença da glória de Deus. E sem que houvesse uma lei, até então, não se lê sobre culto com cânticos e músicas. Mas Davi então determinou que houvesse cântico diante do Senhor, 24 horas por dia. Em 1 Crônicas, capítulo 16, 37, diz assim: então Davi deixou ali diante da Arca da Aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos, toda uma família de sacerdotes, para ministrarem continuamente perante a Arca, segundo se ordenara para cada dia. Ele fez uma escala, e isso só cresceu com o passar do tempo. E eu cito esse fato para mostrar o quanto esse homem entendia que não podia faltar pão na presença do Senhor. Aliás, são de Davi as palavras registradas no Salmo 145, versículos 1 a 3. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Percebe o coração de um adorador? Todos os dias não haverá silêncio diante da glória de Deus. Quando vocês estão entendendo o que é adorar? Constância. É mais do que ser um religioso e semana após semana, uma vez, me apresentar numa igreja. É mais do que isso. Deus gostou tanto da ideia da tenda de Davi, do tabernáculo de Davi. Deus foi tão honrado com um ambiente de culto contínuo e de canções e músicos treinados para cantarem a glória do Senhor, que Deus prometeu que nos últimos dias Ele restaurará o tabernáculo caído de Davi através das nossas vidas. Essa promessa está em Atos capítulo 15, versículos 16 a 18. Cumpridas essas coisas, diz o Senhor, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Eu creio que chegou o tempo do Senhor restaurar o tabernáculo caído de Davi, através das nossas vidas. Não é uma tenda física, mas é um povo que vive com essa consciência de que não pode faltar pão santo, pão de adoração na mesa do Altíssimo. Quantos estão me entendendo? Eu ainda quero lhe falar de outro conceito importante. Você já entendeu que o seu propósito principal, que você foi feito para preparar e servir o pão de Deus? Quem já entendeu isso? Bom, a partir de hoje, se você não fizer bem, é pura rebeldia, ok? Porque ignorante você não é mais. Você está entendendo para que você foi criado. Mas há um conceito importante numa mesa. Sabe o quê? Criatividade. Quantos gostam de se assentar numa mesa onde houve capricho, onde há a novidade? Quem gosta de comer algo novo, algo criativo? Tem umas pessoas que têm esse dom, não é? Uma grande amiga da minha mãe, que vive no Pará, Alice, ela, ao saber que a minha mãe, quase 2 semanas havia falecido, ela pegou no mesmo dia o avião para estar conosco no culto de despedida e permaneceu alguns dias aí, está conosco até amanhã. E ela resolveu
me consolar o meu pai, o meu irmão, pelo estômago. Irmãos, nós estamos bem consolados. Porque todos os dias ela prepara, ela tem um dom especial, onde ela põe a mão, a coisa fica boa. E como é gostoso sentar numa mesa onde houve capricho, onde houve a intenção de surpreender. Mas muitas vezes nós nos apresentamos diante do Senhor com o pão dormido, com a mesmice, com a rotina, como se fôssemos robôs fazendo as mesmas coisas sem paixão, sem a intenção de sacudir o coração de Deus. Isso não atrai a glória. Deus, sabe, às vezes eu tenho a sensação de que Deus está enfastiado de certas coisas que lhe oferecemos. Aliás, há textos na palavra em que ele reclama disso. Isaías capítulo 1, versículo 14, por exemplo, Deus diz: as vossas solenidades, os vossos cultos, as vossas luas novas, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. E eu penso que, sendo bem sinceros, alguns de nós vamos reconhecer que temos oferecido algo tão requentado para Deus, tão sem paixão, tão sem expressão, tão sem sal, tão sem brilho, que Deus olha e diz: não estou com fome, não estou afim. Você já sentou numa mesa e você olhou, você está morrendo de fome, mas quando você olhou para a mesa, passou a fome. Criatividade, surpreenda a Deus. Porque, como eu disse, Deus não come o pão dormido, meus irmãos, da religiosidade. Ele não quer seus filhos se apresentando mecanicamente diante dele, sem paixão. Fazemos coreografias, levantamos as nossas mãos, mas o nosso coração não está nisso. E, na verdade, eu posso dizer para você que o grande segredo é quando você pisa num ambiente de culto, seja particular, seja coletivo, como esse aqui, você se conectar ao trono. Porque muitas vezes nós ficamos tão distraídos com o movimento, com os talheres, com a música, com o dirigente, com o pregador, que nós perdemos a essência. Perdemos a essência, não olhamos para Deus, vemos tantas coisas e não vemos o Senhor, e não vendo o Senhor, nós não oferecemos aquilo que é digno do Senhor. E fazendo dessa forma, nós não o atraímos. A verdadeira adoração, sabe onde começa? A verdadeira adoração começa num coração apaixonado. Tem algum homem apaixonado pela sua esposa aqui? Irmão, aproveita, eu estou levantando a bola para você. Garante o seu fim de semana, o seu final de domingo pelo menos, cara. Olha, é muito fácil você perceber uma pessoa apaixonada. É muito fácil. Uma pessoa apaixonada está sempre buscando surpreender. Se não há surpresas na sua relação com a sua esposa, por exemplo, está faltando paixão. Essa paixão precisa ser resgatada. Alguns dias atrás, a Mônica viajou, foi pregar em outra cidade, como tem acontecido cada vez mais. Quando eu chego em casa, tem um presente para mim, em cima da cama, uma camisa cara, bonita. Eu fiquei confuso, um cartão escrito, daqueles que a gente quer mostrar para todo mundo. E eu falei: hoje é dia de quê? Não é dia dos pais, não é meu aniversário, não é dia dos namorados. Irmãos, não era dia de nada, era dia de paixão. A minha esposa deixou uma expressão da sua paixão, aquilo mexeu comigo. Sabe, na nossa relação com Deus, a mesa, ela é posta a partir do coração. Quando tem paixão no coração, tem brilho nos olhos. Tem uma expressão, sabe, de fascinação diante da glória dEle.
Eu estou falando sobre algo que vai muito além, não depende se quem está conduzindo a adoração é a Gabriela Rocha ou o Chiquinho, não importa, isso é só um detalhe. Porque afinal de contas, quem está sentado à cabeceira da mesa é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Santo de Israel. Eu o amo, eu fui amado por Ele, eu sou apaixonado por Ele, tem brilho nos meus olhos, tem intenção de surpreendê-lo. É uma palavra meio estranha nós usarmos, surpreender a Deus, Deus sabe de tudo. Sim, de certa forma, nós podemos surpreender ao Senhor. Mas precisa haver essa intenção nas nossas vidas. Eu não sei se você vai se lembrar, mas nós entramos esse ano debaixo de uma palavra, de um chamado, de um apelo. Por um tempo até correspondemos de uma maneira adequada, ou próximo disso, mas parece que depois muitos de nós permitimos que a rotina voltasse a dominar. A primeira palavra que o Senhor nos trouxe esse ano foi: tem porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Uma palavra que Jesus Cristo enviou a uma igreja fiel. Havia fidelidade, era uma igreja que sofria e não abandonava o Senhor, era fiel. Uma igreja operante, que pregava o Evangelho, que influenciava toda a Ásia. Jesus tinha grandes elogios para a igreja de Éfeso, mas ao final de tudo ele diz: falta o principal, vocês perderam o principal. Onde está a paixão de vocês? Onde está a novidade? Onde está o brilho nos olhos? Eu quero que vocês resgatem isso. Eu não quero comer pão dormido. Eu não quero que vocês ofereçam aquilo que é mais fácil fazer. Alô? Nós precisamos ser despertados em nosso coração. Amém, queridos? A novidade deveria ser a nossa busca. Nós, os que nos movemos por paixão e não por obrigação. Em Romanos 7,6 está escrito: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Nós fomos libertos, nós não podemos servir na mesmice da lei, nós servimos em novidade de espírito ao nosso Deus. E por fim, eu não posso deixar você voltar para casa sem entender que as mãos que preparam a adoração precisam estar marcadas pela pureza. Diga: pureza. Eu falei de qualidade, eu falei de constância, eu falei de criatividade, mas é muito importante que nós entendamos que o adorador, o sacerdote, aquele que cumpre o seu papel, precisa ter mãos limpas. Algum de vocês já perdeu a fome diante de uma mesa por perceber que não havia limpeza no ambiente? Alguém aqui gosta de comer num ambiente sujo, porco? Me lembrei hoje pela manhã de um amigo do meu pai. Eu era criança, mas nunca me esqueci dessa cena. Naquela época nós fazíamos longas viagens para o norte do Brasil, estradas sem estrutura, sem bons postos, restaurantes. Comíamos onde dava para comer. E me lembro de uma vez que estávamos comendo num desses restaurantes, churrascarias de beira de estrada, e esse amigo do meu pai, na verdade ele era sócio do meu pai na época, ele chamou o garçom e ele disse: meu querido, você tem um pente? E o garçom: não, mas a gente pode conseguir. Ele falou: então, por favor, porque eu vou pentear a comida, já encontrei 2 fios de cabelo aqui. Quem já teve essa má experiência? Bom, não vamos aguçar a nossa memória, não é? Há coisas piores. Agora, imagine um rei sendo servido com mãos sujas.
Esses dias eu estava vendo num desses posts de internet o sujeito que prepara a pamonha. Quantos viram aquele vídeo da pamonha? Então o cara está ralando aqui o milho, não é? E fazendo a massa da pamonha, e uma parte daquilo cai aqui na barriga dele, ele passa a faca assim, e mistura tudo. Pamonha, pamonha! Bem, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? A questão, meus irmãos, é que o pão que trazemos ao Senhor, os seus olhos veem como Ele é preparado, a nossa vida está patente diante dos olhos do nosso Deus. Olha o que diz o Salmo 26, versículos 6 a 8. Preste muita atenção. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória reside. Assiste. Aqui nós temos a expressão de um adorador, alguém que ama estar ao redor do altar. O altar é a mesa onde nós servimos o nosso culto. Mas a primeira expressão desse homem é: lavo as mãos na inocência. Sem mãos limpas nós não podemos servir ao Senhor. O que eu quero dizer, meu irmão, é que Deus não se impressiona só com a nossa coreografia, com os nossos gestos, com as canções que nós cantamos, com o movimento que nós fazemos. Os homens podem se impressionar com isso, com as luzes, com os equipamentos. Mas Deus vai se impressionar com a nossa oferta a partir da nossa vida. Eu lembro que quando Deus observou, a Bíblia diz sobre Caim e Abel, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus nunca vai se agradar da sua oferta se Ele não se agradar de você. Você entende isso? Você pode trazer tudo o que você tem ao altar, mas se Deus não se agradar de você, a sua fortuna não valerá nada no reino. Deus nem provará desse pão. Quem subirá ao monte do Senhor? Deixe-me ler 2 últimos textos com vocês. Salmos 19, versículos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Esse é o adorador. Você sabe que quando o sacerdote entrava no tabernáculo, antes de entrar no lugar santo e no santíssimo lugar, que só o sumo sacerdote podia entrar, mas a primeira parada do sacerdote, ainda no átrio, na parte externa do tabernáculo, havia 2 objetos. Havia uma bacia de bronze com água limpa, onde ele deveria lavar as suas mãos. E havia o altar do holocausto, onde ele deveria derramar o sangue de um cordeiro, de um animal, que representava lá no Antigo Testamento, apontando para o sangue de Jesus na cruz. Ou seja, o sacerdote não podia entrar na presença de Deus antes de se lavar. Se lavar com água e de se purificar com o sangue do cordeiro. Jesus Cristo disse que nós já estamos lavados pela palavra. Amém? Você precisa, antes de entrar na presença de Deus, se lavar pela palavra. E você precisa se purificar. Eu quero ler um último texto com vocês. E ele, de certa forma, responde aquela pergunta que eu fiz ao Senhor alguns dias atrás. Senhor, por que tu não estás vindo como tu vieste naquele tempo e naquele tempo, na minha vida, na vida da igreja? Esse versículo seria o suficiente para me responder. Tiago, capítulo 4, versos 8 a 10. Olha o que está escrito: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus,
e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Você entende essa expressão? Ânimo dobre, uma hora está afim, outra hora não está. Você conhece algum crente que tem culto que ele está afim, tem culto que ele não está? Não, eu sei que nessa igreja que não existe crente assim. Mas quem sabe algum dia você conheça, lembre-se desse texto. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O que a palavra do Senhor está nos apresentando é o arrependimento como pré-requisito para a adoração. Mãos limpas. Deus não aceita qualquer oferta. Deus não aceita a oferta preparada de qualquer maneira. Quantos entendem essa palavra? Quantos aqui estão dispostos a mudarem a chave? Eu estou realmente sentindo necessidade de fazer isso na minha vida. E eu preciso que você, que é minha ovelha, que faz parte do rebanho, que Deus me deu a guiar aqui com os demais pastores, que você compreenda que é tempo de nós buscarmos a Deus, de nós honrarmos a Deus, de nós prepararmos aqui com constância uma mesa que atraia a glória de Deus, que Deus fique olhando para o relógio, dizendo, vai começar o culto da comunidade cristã de Ribeirão Preto. E como eu gosto de me assentar na mesa que eles me preparam. Nós precisamos recuperar essa qualidade. Quantos concordam comigo? Quantos concordam de coração comigo? Eu gostaria que você ficasse em pé.